Oi, meus amores. Fala, minha gente, estamos chegando, boa tarde. Olá para você, 2h30, e a ansiedade que a gente tava de falar com você, essa ansiedade é boa, né? Aquela vontade de ficar alegre rápido, que bom ter você aí com a gente. Mas é uma ansiedade organizada, falei primeiro, depois o Abinal, depois o Aleixo, a gente tá se comportando direitinho. Ai, eu achei tão coisa mais estranhozinho. linda, ainda acho esquisito. É bom é todo mundo falando Não me sinto junto. bem. Não, é muito esquisito, é bom falando um em cima do outro, pra dizer pra você, assim, com muita alegria que a gente chega pra ficar juntinho até as 4 da tarde. E o assunto de hoje, hein? Eita, que vai pegar depressão. Você convive com alguém que tem depressão? Qual é a história que você tem com a depressão? É disso, meninos? É disso mesmo. Já ouvi falar que depressão é falta de Deus na vida. É porque você não teve um encontro real com Deus, por isso que você tá aí depressivo. Outros dizem que é frescura. Falta de Deus na vida, o resultado não é depressão, é morte eterna. Não, às vezes você me faz perguntas e eu não te respondo. Outras vezes você pergunta pra ele, ele vai na jugular, você escolhe. Mas que eu gosto, que vai na jugular. Falta de Deus gerar só depressão, se fosse não precisava de cruz. Muito bem, meus amores. E quem convive com uma pessoa com depressão? É difícil, já vou te adiantando. Não que eu passe por isso, ou que eu tenha passado por isso, mas quem relata dificuldades. Mas como é que se faz? Tem algum jeito de se ajudar? É destas coisas que a gente trata no programa de hoje, pensando por que o Brasil está entre os países mais doentes no que diz respeito à ansiedade e depressão. Por quê? Porque eu não sei. Se a gente fala desses números, isso significa que vai ter muito pouca gente que não está convivendo com alguém com depressivo, porque cada canto que você olha tem alguém, né? Pode não estar convivendo em casa, mas no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, nós vamos encontrar ao sair de casa sempre alguém. As estimativas dizem que até 2030 vai ser o número 1 no mundo inteiro, a depressão. A doença mais né? incapacitante. E no trabalho isso vai ser visto de cara. Vamos de hashtag por hoje, pelo menos as manchetes com GC Maramai. Bem-vinda! Já falaram uma das minhas manchetes. Ai. Fico só observando. Boa tarde para você aí de casa. No momento hashtag, vou trazer alguns dados. O número de pessoas com depressão no Brasil são altíssimos e preocupantes também. Além disso, vou falar sobre uma nova atualização do Instagram que vai impor aí algumas restrições para menores de 16 anos. Vocês querem saber quais restrições são essas? Quero. É só no nosso momento hashtag, tá bom? Combinado? Falando em Instagram, agora ou depois? Vamos deixar pra voltinha, porque eu quero contar tudo sentadinho aqui do que fizeram com o meu Instagram. Meus amores, pausa rápida e nós já voltamos com você. Eu te conto também, que eu também tenho que contar, tá, Josemara Maia? Até já. De volta para falar desse tema tão importante, tema tão relevante, mais do que há alguns poucos anos atrás. A gente tem visto que pós-pandemia subiu e muito, né? O número de pessoas com depressão, ansiedade fortíssima. E como é que começa a depressão, né? Diferenciar um pouco também depressão, às vezes de um momento de luto que a pessoa está vivendo, né? Luto seja da perda de alguém para a morte ou, quem sabe, o luto de uma separação, o luto, né? De uma forma geral, a tristeza e a depressão, né? Como entender isso? E será que tem cura? Ouvi muitas pessoas dizendo já, Darley de Pastor Aleixo, depressão não tem cura, você vai remediando, mas será que é isso? Pois bem, nós já tratamos bastante sobre esse assunto e vamos voltar a tratar muitas outras vezes, porque é necessário, é uma realidade. Essas perguntas feitas também já foram pauta aqui no Entre Família, também lá no consultório, no Vida e Saúde, porque se repete a cada dia. E a nossa intenção é fazer esse assunto conhecido e entendido de um ponto de vista cada vez diferente para te somar com as suas experiências de vida. Agora, hoje nós queremos pensar também como quem convive com uma pessoa em depressão, o que pode fazer para ajudar, não é, Aleixo? Isso é importante também. Como é a sua história, qual é a sua experiência com relação à depressão, com alguém com quem você convive? E mais, Aleixo, por que nós somos um país com tantos casos de depressão? Por que nós temos ignorado alguns problemas e depois nós vamos senti-los em outro formato? Porque a gente está falando que o país ele é o campeão de número de depressão, mas ele é campeão em outras coisas ao redor também. Quando a gente trata individualmente algumas coisas, a gente vai chegar até um ponto.
Mas quando nós pensamos de uma maneira ampla, a gente vai também ampliar a compreensão, né? Pois é. Precisamos falar de Bíblia, precisamos falar de um modelo social, de um modelo familiar. Isso é muito importante para ser abordado também. Eu tinha feito um bolão aqui comigo mesmo, em quantos segundos levaria para você chamar o programa de consultório. Foi interessante. Foi interessante, né? Segundo dia consecutivo. Então, meus amores, olha, sobre isso que nós queremos ouvir vocês. Mande a sua mensagem no 983 1502 49 989 12-983-15-02-49. Antes de eu dizer para o Aleixo chamar, dizer não, eu vou jogar a bola para ele chamar a vinheta do hashtag, já quero dar uma notícia. Você vai dizer sim. Eu vou dar uma notícia que, assim, agora há pouco eu estava já pronta praticamente para vir aqui ao programa e eu fui notificada de que o meu Instagram foi hackeado. E se você entrar agora na minha página no Instagram, você vai ver que tem lá propagandas dizendo sobre investimentos, altos ganhos. Meu Instagram está hackeado. Por favor, se você entra no meu Instagram, ou você é meu seguidor e for abordado com o que está sendo postado ali neste momento, aquilo não é verdade. Não siga o caminho da ganância. Eles estão oferecendo dinheiro usando o meu nome. Não sou eu. Você que é meu seguidor, me conhece, sabe a minha linguagem, sabe o que eu ofereço por ali. Não entra, é mais um golpe. Por favor, tá bom? E estamos avisados, essa é a primeira notícia do hashtag de hoje, até mesmo antes da vinheta, né? E até, se puder, dá um print, você que talvez já divulga aí nos grupos da igreja, outros grupos que você participa, porque querendo ou não, como Darleide é uma figura pública, muitas pessoas, talvez que não estão acompanhando agora, vão acabar entrando e tal, mas já vai divulgando aí sobre dá um print, né, na mensagem que está aparecendo ali e já encaminha nos grupos também, que vai ajudar outras pessoas também. Uma amiga, ela foi hackeada recentemente e agora há pouco ela me dizia, Darleide, quando hackearam o meu Instagram, conseguiram com os meus seguidores cerca de R$500 milhão, ou seja, as pessoas seguidoras desta amiga, Mary Carvalho, inclusive, ela ficou muito chocada de que os seus seguidores acreditassem numa propaganda desse nível de ganhar R$20 mil, R$30 mil. Então, nem que fosse R$5, não caiam em golpes. Eu não estaria oferecendo isso no meu Instagram. Então, segue essa dica que o Abinal faz agora, me ajuda quanto a isso, denunciar a conta e termos cada vez mais cuidados com os golpes. Verdade. Isso aí, acautelai-vos com os falsos profetas, viu? Não atentais, eles são falsos profetas falando no lugar da Darleide aí. E a gente quer que esse Instagram volte logo, porque a gente não sabe os efeitos da abstinência de live que isso pode gerar na gente. Então, que volte logo antes que a gente perca o controle. Foi a primeira notícia do hashtag e agora, depois da vinheta, tem as outras com a Josemara. E já aproveitando esse assunto, o Instagram anunciou uma série de novos recursos que vão permitir aos pais acompanhar de perto como seus filhos utilizam a rede social, além de limitar o acesso a algumas informações. Importante, né? A partir de agora, menores de 16 anos vão precisar de autorização dos pais para alterar as configurações da conta. Atualmente, já é possível criar uma conta a partir dos 13 anos. A Meta, empresa responsável pelo Instagram, informou que essa novidade estará disponível na América Latina em janeiro de 2025. E agora a gente vai para a tela para mostrar um pouquinho mais sobre algumas dessas mudanças para você, tá bom? Combinado? Tá aparecendo um pouquinho de como que vai funcionar o sistema para os pais conseguirem, os responsáveis, alterar no momento ali do filho, tá bom? Tem mais uma tela, eu vou te mostrar o passo a passo aqui, já gerenciando a questão do tempo, e esse sistema aqui eu vou te explicar na próxima tela, que é já trazendo um pouquinho mais de detalhe o que vai mudar, o que você pode fazer para auxiliar o seu filho. Como dessa primeira aqui que você acabou de ver, vai ter esse gerenciamento de tempo, então das 10 horas da noite até as 7 horas da manhã, o filho já não vai conseguir receber as notificações, vai ser silenciado, gente. Então a criança, o adolescente, no fato, não vai receber. Então aquela ansiedade de ver um monte de notificação, se foi curtido, comentado, o que aconteceu, já não vai acontecer isso. A partir desse momento, o horário de criança, adolescente está dormindo, né, gente? Acho que a gente tem mais uma tela aqui para aparecer, pode voltar, isso, ótimo. Então a conta adolescente vai funcionar assim, contas privadas, o adolescente pode aceitar novos
seguidores normalmente, mas pessoas que não o seguem ficarão impossibilitadas de interagir com ele. Ou seja, se não está seguindo, não tem como mandar aquele oi, aquela mensagem, aquele golpe para a criança, para o adolescente acabar entrando no link e ver coisas que talvez pode prejudicar muito a saúde mental. Depois, restrições de mensagens. Somente as pessoas que seguem o adolescente ou que já estavam conectadas com ele podem enviar mensagens diretas. Limite de tempo de uso, foi o que eu comentei com vocês também. Geralmente, os adolescentes receberão uma notificação pedindo para saírem do Instagram após 60 minutos de uso. Esse eu acho que devia ser para todos. Geral. Todo mundo precisava ter esse limite de uso aí. Temos mais uma tela com mais 3 restrições. Modo noturno, que a gente comentou também, entre as 10 horas da noite às 7 horas da manhã, esse recurso será ativado, silenciando as notificações. Quem tentar contatá-los durante esse período será notificado de que o adolescente não pode visualizar a mensagem naquele momento. Limitação de conteúdo sensível. A conta de adolescente limita automaticamente a exibição de conteúdos sensíveis, como vídeos de brigas, procedimentos estéticos, que acaba criando ou não gatilhos no adolescente, gerando mais ansiedade, até mesmo o assunto que a gente está comentando hoje, sobre depressão. E por fim, marcação e menções. Adolescentes menores de 16 anos só podem ser marcados ou mencionados em publicações por pessoas que os seguem. Então, vai ter esse limite de funções no Instagram. E o legal é que todas essas funções poderão ser feitas remotamente usando a conta do responsável. Como assim, Jô? No caso, não será necessário usar o celular do próprio adolescente para fazer a configuração. Pelo celular do responsável já será possível. Então, os pais, o responsável, vai conseguir monitorar. E isso é interessante, porque hoje muitos adolescentes, né, com 13, 12 anos, criam uma conta fingindo que tem 20 e poucos anos e acaba tendo acesso a tantas essas informações que acabam prejudicando, né? Verdade. Essa minha pergunta é se essa tonelada de dados que a Meta controla vai ser usada para saber que alguém com menos de 16 anos está colocando uma inscrição, uma ficha de entrada com idade adulterada. Isso, eles também estão pensando dessa forma, para cuidar, né, restringir um pouquinho mais, porque querendo ou não, o adolescente já dá uma burlada ali, né, mas eles estão pensando nisso também. Quero dizer que lá em casa essa censura já chegou faz um tempão, porque não é o Instagram que determina, eu sou um pai. Exatamente. Então não é o Instagram, não é a televisão, não é a indústria de cinema que diz e censura. Quem faz isso é o meu cuidado pelo meu filho. Antes você não vai ter. Melhor ser chato do que ser incompetente. Mas para isso você precisa ter atenção, ter tempo, ter cuidado, não deixar o celular na mão do adolescente, da criança, a torto e a direito, como dizemos no dia a dia. É preciso ter um cuidado maior, porque senão sim os filhos burlam os pais. É fácil. Os filhos burlam os pais. Então burlar a Meta é fácil, porque burlam os pais primeiro. Os pais não estão atentos, os pais não estão em casa, os pais não estão juntos. Os pais deram um celular com a internet à vontade. Então assim, sorry, né? Precisa ter essa atenção, esse cuidado dos pais também, né? Tem até uma amiga minha que comentou que ela deixou o Instagram, não estou nem falando de uma adolescente, viu? Ela deixou o Instagram, as redes sociais de lado e ela viu que não é porque o tempo está passando rápido, é porque ela não está aproveitando o tempo da forma certa. Então, deixando as redes sociais, deixando o celular um pouco de lado, ela viu que ela tinha tempo, sim, para fazer o exercício físico, ela tinha tempo para estudar, fazer algo a mais. Então, bem interessante a gente avaliar isso não só para os adolescentes, mas para a gente também, né? E para fechar nosso momento hashtag aqui, aproveitando o tema de hoje, trouxe alguns dados. Vamos comigo na tela novamente. Gente, olha só, no Brasil, 300 milhões de pessoas no mundo, no caso, sofrem de depressão, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, no mundo todo, olha o dado altíssimo que tem. Já os dados do último mapeamento sobre a doença realizado pela Organização Mundial da Saúde apontam que 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o equivalente a 11,7 milhões de brasileiros. Um dado altíssimo. O nível continental, o Brasil
Brasil aparece apenas atrás dos Estados Unidos, onde, segundo a Organização Mundial da Saúde, 5,9% da população sofre de transtornos de depressão. E a gente olhando esse tipo de dado, dá até aquele susto, né? Poxa vida, olha o número de pessoas que talvez estão do nosso lado ali que tem a depressão. E, gente, um estudo recente do Ministério da Saúde revelou que nos próximos anos, até 15,5% da população brasileira poderá sofrer de depressão em algum momento da vida. Especialistas ouvidos pelo estudo destacaram desafios como acesso limitado a tratamento de qualidade na rede pública, o estigma social em torno dos transtornos mentais, além da falta de um protocolo de atendimento adequado para a depressão. São 3 pontos a serem avaliados, né, para cuidar desse número tão altíssimo que tem, tanto no mundo como no Brasil, né? Imagina, é de se assustar. É verdade, né? Muito, e quando se fala de projeção para o futuro, isso significa que essa projeção existe para que ela não aconteça. Para que ela não aconteça. E a importância de todos, né? Até mesmo quem não tem depressão, mas não convivo com ninguém com depressão, mas é importante saber também os sintomas, saber como lidar com a depressão e até mesmo como não cair na depressão, né? Não ter depressão. É um assunto de extrema importância para todo mundo. Todos precisam saber sobre a depressão. E é por isso que a gente tem, né, programas como esse, com a ajuda dos Anjos da Esperança, para fazer com que mais e mais pessoas saibam, né, cuidar da saúde não só física, mas saúde mental, emocional e a saúde espiritual como um todo também, tá bom? Anjos da Esperança, obrigado a todos. E obrigado você também, Josi. Obrigada, eu que agradeço ter esse momentinho com você, de casa, muito bom, sempre muito bom. E agora eu vou deixar você ter esse momento todo especial com eles aqui, nesse tema que tá fantástico. E, claro, já aproveita para anotar, prestar atenção, contar para o familiar sobre como cuidar, como vencer a depressão, porque somos capazes, tá bom? Um beijão para você aí de casa e um beijão para vocês aqui também. Bom programa, gente. Tchau, tchau. E eu tô ansioso aqui para saber das nossas próximas viagens, viu, Josi? A gente foi para a praia, Campos do Jordão, né? Gravar. Não, a gente tem muita coisa legal, viu? Vou até voltar aqui, ó. Vou te contar. O Abinal, a Patrícia, tá dirigindo a gente, acabou de falar que ele tá mal acostumado. Mas vai ter mais viagens, viu? Vai ter mais um conteúdo muito legal para você aí de casa. Tenho certeza que você vai gostar. Ficou legal, né? Ficou ótimo. Ficou legal. Não, e eu vi alguns já que a gente foi montando, você foi montando ali e tal. Alguns dos quadros Fala Binal, gente, tá sensacional, tá muito legal, viu? Não dá para perder, não. E eu até aproveitando que a Patrícia tá hoje na direção ali, a gente, quem sabe, conhecer outros lugares do Brasil, né? A proposta aqui. Outros estados aí, que a gente ficou, por enquanto, aqui no estado de São Paulo, mas quero conhecer a Bahia, né? Conhecer histórias da Bahia, histórias lá de outros... eu só posso dizer que se eu não me virar para eu viajar à parte, ninguém me leva. Porque ontem essa daqui marcou comigo uma gravação e um projeto onde? Em Guararema. Guararema. Ou seja, em casa, minha casa. Você acordar mais tarde. E recentemente nós gravamos lá, e aí eu volto para casa. Então, assim, a gente precisa inovar. Mas o que me motivou... Não precisa nem sair da zona de conforto. O que me motivou foi ela sempre falar que gosta de Guararema. Não é, minha gente? Vocês não concordam comigo? Ela não fala que sempre gosta muito. Tem que diversificar. Tem um mirante. Acho que se você quiser ver um programa que apareça uma pessoa em cada parte do Brasil, em cada temporada, sugiro que você assista o Fé para Hoje. Isso aí, querendo essas coisas. Olha lá, tem uma temporada na Bahia acontecendo lá, entendeu? Você vai para Guararema. Ótima. Campos do Jordão tá ótimo. É só porque a diretora de hoje não é a diretora de todo dia. Porque se fosse a Maíra, já tinha dito, Josemara, próxima, querida, beijo. Darleide chamava... Ela tá se divertindo, a Patrícia tá divertindo hoje aqui com a gente. Não vamos nem falar de qual vai ser o local da gravação do pastor. Mas ele já falou outro dia que é praia. Vai ser o final de uma rua em Jacareí. Não vai nem sair muito. Eu quero dizer que eu já fui visitar os nossos especialistas. Sim. Também foi. Você arrasou. Tá bom. Eu vou dizer mais nada. Só que amanhã posso ir, meus amores. Eu só vou dizer que enquanto vocês ficam aí marcando a agendinha pra gravar, amanhã eu vou pra Buenos Aires, então de lá eu mando notícias. Então desculpa, tá, né? Beijo, me liga. O que dá pra trazer pra gente lá de Buenos Aires? Alfajor? Alfajor, vegano, se eu encontrar.
Tá, empanadas. Beijo. Vamos fazer esse programa, gente. Eu tô aqui deprimida. Quer dizer, deprimida não, mas assim, acabei de ver que invadiram meu WhatsApp também. Estou sem WhatsApp, tá bom? Família, invadiram, tá aqui. Então, joga aí nas redes para os seus amigos que está hackeado também meu WhatsApp. A própria Novo Tempo fez um comunicado, Darleide, a gente acabou de saber aqui agora, que a Novo Tempo fez um comunicado para avisar que o seu Instagram e agora o WhatsApp também da Darleide foi hackeado. Então, gente, muita atenção e muito cuidado aí, tá bom? É isso mesmo. Obrigada. Mas vamos embora. É o seguinte, meus amores, o que dizer sobre esse ambiente que nos faz viver adoecidos? Por exemplo, um evento como esses aqui adoece. Se você não tem um autocontrole, um domínio próprio, uma confiança de que também tem outros meios para você sair disso, aqui já te deixa altamente preocupado, desestabilizado. A vida nos desestabiliza a todo momento se nós estamos vivos para dar conta disso, né, Alice? Verdade. E o abalo até que traz, por exemplo, você saber que pessoas foram enganadas usando a sua conta, pessoas de bom coração, pessoas humildes, pessoas de todas as classes, e você quer tentar ajudar de alguma forma, mas não dá, e aí fica com aquela ansiedade, aquela coisa, né? E esse é o ponto central da grande questão. A questão é, as intempéries da vida vão acontecer? Certamente. Qual é e onde está a energia que você tem colocado na construção de um valor e onde as coisas que você de fato valoriza estão? Porque se a minha vida e a minha valorização, a minha identidade, meu ideal de relevância no mundo está no Instagram, aquilo vai abalar profundamente. Agora, se há um valor em outro lugar que não é atingido por esse tipo de coisa, aí a resposta é sempre diferente. Isso é uma coisa muito importante, porque se colocou para a gente uma ideia, primeiro, de progresso que a gente não sabe exatamente onde ele está. Parecemos assim aquele jumento que colocaram um alface na frente dele e ele vai andando atrás desse alface que nunca chega. Nós estamos progredindo e a gente não sabe para onde estamos indo progredir, porque progredir para a gente é acumular, mas esse acúmulo é infinito. A gente está pensando também e colocando ao nosso redor o ideal de beleza inatingível e quando ele não é mudado constantemente. Ou seja, há 1 milhão de incentivos de sucesso ao nosso redor e outro 1 milhão de propostas de fracasso. Ou seja, essa mente exausta, ela vai responder sem energia para as coisas da vida. A depressão está à porta. Então, isso é muito interessante para a gente pensar que a gente não tropeça em montanhas. O escorregão das pessoas e todos nós está em pedrinhas. Só que a gente não está prestando atenção nas pedrinhas, focado ali na montanha. Há uma inviabilidade na maneira como se escolheu viver nessa época. É verdade. É que há um mecanismo acionado para nos adoecer e a gente precisa se dar conta disso. Sempre que nós falamos sobre depressão, a primeira perspectiva tem a ver com traumas, né? Os traumas nos adoecem e aí a gente trabalha bastante quanto a isso, os pensamentos negativos, as relações, mas a gente precisa pensar também no estilo de vida, nessa engrenagem do mundo, tá? Nós vamos caminhar junto com você nesse sentido também. Faz o seguinte, tem uma pergunta sobre o assunto, quer interagir com a gente? Você conseguiu sair de uma depressão? Você tem uma história com a depressão que queira compartilhar com a gente? Manda no nosso WhatsApp agora, tá bom? 983-1502-49 e nós já voltamos com você. Até já. Como dissemos já, conviver com uma pessoa com depressão é bem desafiador. E quem convive vai precisar de ajuda também. Mas até perceber que o caso é depressão, tem um caminho a ser percorrido. Tem um desânimo, uma sonolência, o ambiente começa a mudar, o relacionamento começa a ser afetado. E agora o que fazer? Foi o que aconteceu com o Leandro Quadros e Nayara Quadros. O Leandro Quadros, outro dia, no consultório de família comigo, contou a sua história com a depressão e outros transtornos emocionais e foi um baita programa. Mas hoje nós queremos ouvir aqui no Entre Família a Nayara Quadros. Ela é bióloga, trabalha aqui com a gente na Novo Tempo. Bem-vinda. Muito obrigada por aceitar. Você não havia aceitado em nenhum outro momento falar disso. Você é bastante reservada, mas o amor faz você vir e compartilhar um pouco, porque tem muita gente em casa que vai se sentir acolhido com a sua história, né?
Conta pra gente como é que foi, assim, a tua experiência com relação à depressão e a vida em família. Olha, eu vi você comentando ali, né, que até você descobrir que há uma depressão é um processo ali, né? No início, os sintomas dele foram leves, um desânimo aqui, outro ali. E eu pensava, todo mundo passa por isso em algum momento, né? Só que chegou um momento que começou a ficar muito próximo ali, né? O desânimo tomou conta, ele tinha dificuldade de fazer as coisas comuns do dia a dia. Então, tudo para ele era muito moroso, muito difícil para vir trabalhar e para fazer as coisas em casa. E aí eu comecei a ficar preocupada, né? Eu comecei a pensar, nossa, porque é muito ruim você ver uma pessoa que você ama perdendo a alegria, né? Perdendo o brilho dos olhos, não querendo sonhar mais. Então, e também não querendo socializar, né? Não queria estar em público com as pessoas. Então, aquilo foi me gerando uma preocupação grande. E eu pensava, o que eu vou fazer agora, né? Para solucionar isso. E, ao mesmo tempo, Darleide, também eu senti uma certa insegurança de pensar assim, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não estou sendo suficiente? Eu falei alguma coisa que não deveria? Mesmo a gente sempre conversando muito, mas ficava sempre ali martelando, sabe? Será que é a minha culpa? Acho que faz parte de quem convive assim com alguém depressivo, lidar um pouco com a culpa, né? É principalmente quando você ainda não está sabendo que de fato é o caso, né? Então você pensa, é a qualidade da nossa relação? Eu não estou sendo uma boa esposa? Será que ele está insatisfeito comigo? Será que não me ama mais? Não sei se passou por aí alguma coisa assim. O que está acontecendo, né? Mas fica esse modo medo. Fica esse questionamento mesmo, né? Até porque quando você tem um diagnóstico, aí você já sabe melhor como lidar, você busca informação. Então, até aquele momento, eu desconfiava, né, que poderia ser um início de depressão, mas a gente não tinha diagnóstico. Então, eu passei por essa fase aí de preocupação intensa e de insegurança. Até quando vai? Como que vai passar isso? Quero voltar ao normal, né? Nossa alegria de casa. Então, passei por isso inicialmente. Aí depois teve uma alteração na nossa rotina, né? Naturalmente. Porque com o desânimo, o sono que ele sentia era forte, né? Então, ele não tinha aquela vontade de fazer, né, as coisas das nossas atividades do dia a dia, né? Então, se tinham eventos sociais, por exemplo, que a gente sempre tem uma festinha de aniversário para ir, um encontro, um junta-panelas, e aí ele já não tinha aquela vontade de ir. Então, durante muito tempo, eu fui sozinha a esses encontros. A Yasmin estava pequena ali nesse estágio mais forte de depressão dele. Ela tinha 4 anos, então esse foi um outro desafio que eu enfrentei também, de estar sozinha nos locais e, de certa forma, estar assim, desconfortável e um pouco sobrecarregada. Que tinha uma filha? Você só tinha a sua primeira filha? Sim, só tinha a Yasmin, ela tinha uns 4 anos. E aí ficou mais pesado um pouco para mim, né? Porque ele estava sempre ali, quando ele estava em casa, ele não tinha forças realmente, ele se entregava, ele dormia. E eu com uma criança pequena, então tinha que lidar ali com as questões da casa, dela e as minhas questões pessoais. Isso evoluiu? Ou seja, quando você diz que pesou para você, foi difícil você lidar com tudo aquilo, uma criança, o marido com depressão e você com suas demandas também. Isso evoluiu para que você também, de alguma forma, em algum momento, se percebesse adoecida já? Sim, em alguns momentos eu meio que igualava assim na situação, porque eu também ficava desanimada. Porque não tem jeito, nós somos muito contagiados pelas pessoas que estão ao nosso redor e principalmente com a pessoa que convive diretamente. Então eu me pegava em muitos momentos muito desanimada também, sem vontade de fazer as coisas, né? Então teve essa fase, sim. E como é que você reage? Como é que essa história toma um novo curso? Olha, a partir do momento que a gente começou a procurar ajuda, que a gente foi em busca de profissionais, né, de um psiquiatra, ele passou, aí já passou a ter um diagnóstico, uma coisa mais clara, começou a ter um acompanhamento psicológico, e aí a gente foi buscando mais conhecimentos, né, eu fui me aprofundando mais, lendo, assistindo programas da Novo Tempo, assistindo lives suas, eu fui aprendendo muita coisa sobre o tema. E aí quando o conhecimento liberta, né, então quando você está sabendo mais sobre o assunto, tem clareza, aí você, já sei como lidar em diferentes situações. E a partir daí ele começou a tomar medicação, que eu acho que para mim, Darleide, foi o mais desafiador. Imagina. Foi a fase da medicação. Porque assim, cada medicamento que é passado tem
15, 20 dias para ter ali adaptação no corpo, para ver se vai funcionar, se não vai. E aí aconteceu de não funcionar, por exemplo. Aí mudava a medicação, aí começava todo o processo de novo. Então, assim, eu via que era muito desafiador para ele, porque ele tinha que, né, enfrentar os efeitos colaterais do remédio. E era desafiador para mim também, porque eu via ele sofrendo e também porque ele ficava com mais sono ainda, né? Porque os remédios têm essa parte ruim, né? E eu imagino que você ficava diante disso com bastante impotência, porque o que vai ser feito? A medicação não funcionou, você não sabe como levantar o outro, erguer o outro. Aí tem o ombro que está cansado, né? O seu ombro cansado. O muito interessante da história envolvendo o Leandro Quadros, pastor Aleixo, Abinal, quero chamá-los aqui também para essa conversa, que é o fato de ele ser o professor Leandro Quadros, um homem com todo o conhecimento bíblico que é, o cristão que ele é, e se vê acometido de uma depressão e outros quadros, né, enquanto transtorno psiquiátrico. E aí vem justamente para desmistificar a ideia de que cristão não adoece psiquicamente, não é, Aleixo? Sim, e é importante a gente levantar que a depressão é um processo físico visível. Né? Existe uma alteração no processo neuroquímico. E essa alteração no processo neuroquímico faz parte de viver, não necessariamente em relação à sua crença. Mas e isso precisa ser enfatizado muitas vezes, a gente precisa falar isso muitas vezes. Os cristãos são passíveis de adoecer como qualquer outra pessoa. Mas também precisamos enfatizar que cristãos eles têm mais recursos para sair da doença do que outras pessoas. Então, abandonar esse recurso pode prolongar também a doença. Isso é uma vantagem que os cristãos não podem deixar de ter. Mas, Nayara, eu tenho uma curiosidade aqui de uma pergunta para te fazer, por causa exatamente disso que a Darleide falou, que é você pertencer não só a uma fé, mas a gente pertence a uma comunidade grande. E somos expostos, por exemplo, no caso do Leandro, ele está exposto como uma figura pública. Sim. Então existe, sim, claro que vai existir uma expectativa das pessoas que se tem uma vida perfeita sem nenhum tipo de problema. E aí você está lá na blindagem, né? Como foi para você lidar com isso, né? Lidar com a humanização mesmo, ao mesmo tempo esse link seu, da sua família, para com o mundo ao redor que bate o olho. Em algum momento vocês tentaram esconder, não falar? Você teve vergonha? Olha, esconder não faz parte muito da gente, principalmente do Leandro, né? É verdade. Ele sempre abriu, né, a situação e eu também não. Com os amigos eu sempre falava, olha, o Leandro não está podendo vir em tal evento porque ele está passando por uma depressão. Então, a gente não teve dificuldade em expor isso, né? Mas assim, o que eu gosto de destacar, assim, para mim, é que a oração é minha companheira, assim. Deus está muito perto de mim o tempo inteiro porque eu busco por Ele muito. Então, assim, é Ele quem vai colocando na sua mente, né? Haja dessa forma. Se eu estava me sentindo triste, chateada, com medo, sem ter o que fazer, eu pedia para Deus, Senhor, muda meu sentimento. E assim, para mim, eu acho que a oração mais rápida que Deus responde é essa, é mudar o seu sentimento ali, para Ele agir da forma que Ele quiser. Então, Ele foi me ajudando nessas situações embaraçosas que eu passei em alguns momentos, assim. E em algum momento, como vocês lidaram com a doença em relação às meninas? Ou a sua primeira filha, depois vem a sua segunda filha. Como que vocês as protegeram? Como que funcionou essa relação? Eu acho que o que elas sentiram mais foi na questão mesmo da ausência em vários momentos. Né, por causa do sono, então às vezes estava querendo brincar, estava querendo ir em algum lugar e o papai não estava podendo ali naquele momento, né? E eu explicava para elas, olha, o papai está em tratamento, né? Ele sente esse sono, não é porque ele está com preguiça, porque ele não quer brincar com você, é porque ele está passando por esse processo, mas ele vai ficar bem. E elas, né, de pequenininhas já foram entendendo, a gente sempre conversou muito sobre tudo com elas, então... E a virada? Hoje o Leandro ele está vivendo um momento novo, muito bom, né? Sim. Parou com bastante da medicação que ele tomava e isso foi um recomeço, eu diria. Qual é a notícia dada na sua versão? Sim, olha, o ponto que chegou hoje é realmente um milagre, né? Eu louvo a Deus todos os dias da minha vida, assim, por ver como ele está bem agora, né? Ele não toma nenhuma medicação e durante todo o tempo, né? Nós estamos há 16 anos juntos e há 20 anos ele tomava medicação.
Então é uma outra pessoa, né? Primeiro porque é uma vitória muito grande, né? Ele não precisar desse medicamento, ele estar bem, né? Então é uma alegria pra gente, né? Chegar nesse ponto que chegou de vitória, realmente. E vitória que é compartilhada com você. Olha aí, fotos. Ah, que bonito, gente. Casal bonito. Olha ali as meninas. Lindos em casa. Uma das coisas muito lindas que o Leandro falou, ele cabeludo ali, ó. Várias versões aí. Bonito. Uma das coisas mais lindas ditas por alguém num quadro grave, o quadro do Leandro é um quadro considerado grave, porque não é só depressão, tem outros transtornos concomitantemente a esse adoecimento ao longo aí de uma vida. E ele disse assim, Darleide, eu nunca permiti que a minha doença me permitisse ou me desse ousadia de maltratar a minha família, de ser grosseiro com a minha esposa, de ser estúpido ou coisa assim com as minhas filhas. Eu nunca permiti, então me recolhia. Muitas das vezes que ele se recolhia para o seu quarto, para sair, ele estava buscando um meio de jamais prejudicar a sua família, para além do que já acontecia entre vocês. Isso foi muito bonito, porque ele não tomava isso como um argumento para dizer, eu perdi a paciência porque eu estava doente. Uma desculpa, né? Realmente, ele sempre muito cuidadoso com as palavras, os pensamentos, e realmente sempre passava as coisas mais com ele ali para depois passar para a gente, que já tivesse digerido. Então, graças a Deus. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada pela disponibilidade de falar, que Deus abençoe e parabéns por sua posição ao longo desse caminho, dividindo a carga, as dores, e que Deus te abençoe cada vez mais. Obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês. Querida. Avinal. Pois é, vamos lá. Lindo demais ver o Leandro junto com a família e com as filhas, como ele ama, né, brincar com as filhas e tal, né, todo esse carinho que ele dá é nítido, né, quando a gente vê em volta. Maravilhoso. Vamos com interações? Tem gente chegando por aqui, mandando mensagens. Nosso WhatsApp é a Angelice Silva. Eu venci a depressão depois de anos lutando, mas isso só foi possível com a ajuda da minha fé e da medicina. E no meio disso tudo, Deus me presenteou com mais um filho. Creio que esse filho que estou gerando foi a intervenção de Deus para me ajudar a sair dessa doença que nos mata dia após dia. Para vencer é preciso lutar e nem sempre é fácil, mas com Jesus tudo é possível. Beijos para todos, amém? Angelice Silva, parabéns, olha aí. Angelice, viu? Que grande Obrigado pela sua interação. Linda história, né? Mas alguém dizendo que há um retorno, há uma vitória, né? E dizer da vitória ajuda outros a vencer também. Com certeza. Agora eu fiquei pensando aqui também, pastor Aleixo, personagens bíblicos, né? Será que alguns personagens bíblicos também tiveram depressão ou não, hein? Vamos deixar para responder essa depois do intervalo? É coisa rápida e a gente já está de volta por aqui. Estamos de volta nesse programa tão importante, falando desse assunto tão importante, e tenho certeza que quando a gente leva a sério, pensa nisso, nós não apenas somos ajudados, como a gente pode ajudar muitas pessoas a viver uma vida de forma plena, de uma potência possível da sua própria alegria. E falando de alegria, dentre todas as coisas que a gente pode agora fazer a nossa vida avançar, melhorar, não podemos deixar de fora falar dos nossos relacionamentos. Muitas tristezas vêm de relacionamentos e muitas tristezas são resolvidas nos relacionamentos. Agora, pensa nisso no relacionamento de um casal. Todo mundo quer e quer ser feliz e a gente não vai deixar isso de fora. O curso bíblico interativo Felizes para Sempre é um curso feito para casais e ele é muito legal porque você não vai recebê-lo. Sim, você não vai esperar. No momento que você manda mensagem para a Esperança, 12 98200 0062, ela já vai responder, você vai se identificar e logo você já começa a fazer esse curso. Legal para você e para a sua esposa, para você e para o seu esposo. É um curso tremendamente importante, viu? Não perca essa oportunidade, porque já tem gente fazendo o curso e já está obtendo seus resultados. Muita gente já está falando e você é uma dessas pessoas que pode se tornar ainda mais feliz e, além disso, ajudar outras pessoas a viver um casamento pleno e feliz também. Manda lá para o WhatsApp da Esperança, 12 98200 0062 e escreva lá as 3 palavrinhas.
felizes para sempre. E aí o caminho dessa plenitude, dessa felicidade já começa nas primeiras palavras. Perfeito, é isso. Não deixe de entrar em contato, tá bom? Agora, 12982000062, felizes. Não é só por um instante. Não, é para sempre. É para sempre. Mas olha, também eu tenho uma notícia para dar. Não é para sempre, é só por agora. Eu vou precisar me ausentar do programa. Eu preciso ir para cancelar o chip, enfim, invadido aqui. Agora eu estou sem WhatsApp, sem meu Instagram, sem minhas redes sociais. Os meninos vão tocar o programa lindamente. Façam de conta que eu faço falta. Eu já volto. Beijo para você, tá bom? Só para lembrar de mim, é só falar meus amores. É verdade. Quando voltar beijo, do meus intervalo, amores. eu vou dizer meus Até amores. mais. Beijo, beijo. Valeu, Darleide. Deus está contigo. Amém. E continuando por aqui, né, a gente falando sobre esse assunto tão importante, de extrema importância e relevância para todos, inclusive quem não está com depressão, quem nunca teve alguém na família passando por isso, mas é importantíssimo saber como lidar com a depressão, porque a gente não sabe, podemos um dia ser acometidos por isso. Eu mesmo, pastor Aleixo, pensava, né, quando ouvia falar em pânico, depressão mesmo, ansiedade e tal, eu pensava, isso aí deve ser falta de Deus, isso há muito tempo atrás, né? Isso aí pode ser que seja falta de Deus, porque se Deus está com a pessoa, como é que ela vai sentir, né? Tudo isso. E quando fui acometido pelo pânico, ansiedade fortíssima, princípio de depressão, eu vi que é um negócio muito sério mesmo, e se a gente não cuidar, aquilo vai levando a gente para o fundo do poço. E para sair, é difícil. Muito difícil. Uma frase que me disseram, aliás, que eu vi de uma autora indiana, que ela fala assim que ela é uma doença silenciosa, né? Como a Nayara bem falou aqui. E ela chega em silêncio e se torna a voz mais ouvida um tempo depois. E a gente, quando coloca assim uma casca, né? Uma máscara de eu não posso ficar assim, a hora que a gente desarma todas as coisas que poderiam nos proteger dessa doença, né? Eu não faço o perfil. Primeiro passo para qualquer doença, né? A gente se desarmar. Por isso que a gente tem que ter constante vigilância. Olhando ao nosso redor, são muitas pessoas ao nosso redor. O que eu posso fazer para não ser mais um número, né? Começar protegendo do ponto que a gente pode, né? Cuidando do corpo, pensando nas nossas respostas em relação à vida, dos nossos relacionamentos. Isso é muito, muito importante. E ela chega, ela vai bater a porta. É verdade. A grande questão é como nós vamos responder a isso ou não, né? Com certeza. E com esses índices crescendo cada vez mais, né? E a gente conversa agora eu recebo aqui mais uma guerreira, vitoriosa, Emily Martins, ela que é a nova diretora do Caixa de Música. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Seja bem-vinda, pode ficar à vontade. Tudo bem? Que bom tê-la aqui. Obrigada, igual. A Emily, que também tem uma história muito forte com a depressão, né? Depois de passar por um grande trauma na sua vida, sentiu essa tristeza profunda. E buscando auxílio médico, você percebeu que realmente era depressão. E conta pra gente como é que foi o processo, quando você soube que realmente estava com depressão e daí pra frente, como é que foi tudo na sua vida? Sim, eu sempre fui uma pessoa muito falante, muito alegre, de muitos amigos. E aí, por causa de uma situação muito pontual, eu comecei a me fechar. Eu comecei, sabe aquilo do brilho sumindo que as pessoas falam? Tipo, meu brilho foi sumindo e esse problema pontual fazia com que eu sentisse culpa do que eu estava vivendo. Então, eu achava que o que estava passando era minha culpa, eu era a errada e eu negativamente, né? Então, assim, eu só sabia chorar, dia e noite chorando. Minha mente aceleradíssima, não parava de pensar no assunto, no que eu estava vivendo. E aí, para poder evitar a mente acelerada, eu tomava medicamentos que ainda não eram indicados pelo médico para poder dormir. Para poder a mente descansar e eu parar de chorar por algum momento. Por conta própria, você ia se automedicando, né? Mas aí, com a ajuda de alguns amigos, eu morava longe dos meus pais nessa época. Com a ajuda de alguns amigos, eles falaram, não, você precisa sim de ajuda de um médico. Seus pais sabiam nesse primeiro momento do que você estava enfrentando ou não? Eu tinha vergonha de contar para eles. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Qual foi o ponto? Porque isso é muito importante, né? Quando a gente fala de uma doença como essa, que ela é silenciosa e ela é cheia de estigmas, né? Sim. E aí tem uma hora que você fala, sim, eu tô doente.
Como que foi para você esse ponto de se olhar e falar, estou doente, e sair da tentativa para procurar uma ajuda clínica médica? Então, como eu disse, eu tinha vergonha de contar para eles e para as pessoas também, porque a depressão tem sido muito falada ultimamente, mas ainda assim, né, quem vive tem a vergonha. E aí eu comecei a fazer uma autoanálise. Se eu tô com um problema, uma dor de cabeça, eu não procuro um médico para tratar a dor de cabeça. Se eu não tô com uma dor no corpo, eu não procuro um médico. É a mesma coisa, eu tô com algo dentro de mim que eu não tô conseguindo solucionar. E aí eu lembro que foi essa teoria que eu usei para contar para os meus pais e à distância. Porque eu morava no Espírito Santo, eles aqui em Mogi das Cruzes. E eu sou filha única, imagina a angústia e o desespero deles, né? De não saber o que eu realmente estava passando. E ainda estava no início de tratamento que eu tomava 5 medicações por dia. Eu ia numa clínica psiquiátrica 2 vezes por semana tomar medicação. Tomava uma medicação na língua e ficava lá, tipo, por umas 2 horas até fazer o efeito e poder conseguir voltar a trabalhar. Puxa vida. E até a gente ressalta mais uma vez um dos dados que a Josemara trouxe aqui, né? Que o maior índice de depressão tem sido as mulheres, né? E a gente até pode perceber também que buscam auxílio médico, né, pastor? Porque a gente, como homem, às vezes a gente quer ser mais durão, quer ser mais firme, não buscar um auxílio médico, mas esse ponto da virada, não, eu estou doente, como o senhor mencionou, né? Eu preciso de ajuda, preciso de pessoas para poder me ajudar, faz toda a diferença, né? Muito. A doença começa a ser vencida na sua vida quando você começa também a tomar consciência dela. Mas foi difícil, tá? E ela, assim, é a maior de todas as lutas, talvez, Sim. né? E como que foi para você esse processo de enfrentar a medicação? Você mencionou aqui que dá uma bagunçada na agenda, envolve uma porção de coisas 2 vezes, né? E muitas pessoas, quando falam disso, elas desistem por causa da medicação, porque ela tem muita colateralidade e os familiares têm esse papel de incentivar. Como foi para você essa experiência em relação à medicação, o tempo que ela levou para fazer efeito, você sentir melhor? Uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça é que era um tratamento. Então eu não ia precisar daquela medicação para sempre. Ela ia sim me causar efeitos, mas seriam efeitos que me deixariam melhor depois. Então eu sentia muito sono, muito. Tinha períodos que eu ia para o trabalho até depois dessa medicação da clínica e eu não conseguia, eu ficava em frente ao computador assim, paralisada. Aí, ainda bem que os meus administradores eram muito compreensivos e falavam, Emily, pode ir embora para casa. Mas o que me deixou mesmo forte foi entender que era um período, que eu não ia precisar disso para sempre. Sentia muito sono, ficava ainda assim muito triste, mas passou, foi um tratamento. Você sentia em algum momento, Emily, digo porque eu senti isso, de que eu nunca iria voltar ao normal. Nossa, ser uma pessoa que voltasse a sorrir, que pudesse estar até aqui, né, falando com outras pessoas, sorrindo frente às câmeras. Eu pensava que não tinha, esse era o meu fim, ia ser por isso mesmo, não ia mudar, né? Seria assim para o resto da vida, até isolado, porque não conseguia nem lidar com pessoas ao meu redor. Era assim contigo também? Sim, eu ficava pensando, por que comigo? Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Eu pensava isso muitas vezes, mas eu consegui. Fui forte e entendi que foi um processo que eu precisava para me fortalecer, para que hoje eu me tornasse a pessoa que eu sou. E hoje eu falo tão abertamente com os meus pais sobre isso, porque eu tinha tanta vergonha, tanto medo de decepcioná-los por causa da depressão, mas passou, entendeu? Quando a gente fala de depressão, a gente fala muito de crenças que dão origem a ela e de crenças que nos tiram dela. E qual foi o papel das suas crenças nesse seu processo? Porque nós estamos falando de alguém que trabalha em uma instituição com um propósito definido, você faz parte de um grupo religioso enorme e tem algumas coisas lá dentro de você que a doença não tocou, né? Porque nós estamos vendo aqui. Como que foi para você isso? Acreditar que Deus não queria o meu mal. Aquilo ali não era porque Deus estava me castigando. Uau. E que Ele estava comigo passando por isso. Ele só estava me mostrando que aquilo ali estava me lapidando para, quem sabe,
algo melhor. Ou dar o testemunho para alguém da minha família, algum amigo próximo. Então, o que me fortaleceu foi isso, que ele não estava querendo que eu passasse por aquilo. Ele só estava me cuidando para me fortalecer. E a minha amizade com ele se fortaleceu muito mais depois disso. E é incrível, né, Emily? Quando a gente passa por uma situação como essa, e a gente poder compartilhar com outras pessoas, a gente sente a dor que o outro está sentindo, né? Porque a gente já passou por aquilo. E a gente poder ajudar, olha, isso me ajudou, eu fiz isso, me ajudou. Ó, fica tranquilo, você também vai conseguir vencer, eu consegui vencer e tal. Né? Eu digo isso porque até quando eu estava em umas crises fortes de pânico e pensava que ia morrer a qualquer momento e tal, aquela coisa toda, aquela loucura. E, enfim, fui conseguindo, né? Com a ajuda de terapia, medicamentos e tal. E aí depois eu podendo ajudar outras pessoas, e na rádio, nessa época eu trabalhava na rádio, e várias pessoas, e aí você vai descobrindo quantas pessoas ao seu redor também tiveram depressão, pânico, ansiedade e vários outros transtornos também, que até então você não sabia. Aí você vai entendendo a realidade dessas pessoas e vai podendo ajudar também. E até mesmo na rádio, quantas e quantas pessoas eu consegui ajudar falando do que eu estava vivendo, do que eu tinha sentido e o que deu certo para mim e o que podia dar certo para elas também. E a fé, né? A fé em Deus, a ajuda de Deus é algo que a gente tem que se agarrar com todas as forças. É verdade que tem horas que a gente não tem vontade não é vontade, é forças, né? Para orar, para estudar a Bíblia e tal, né? A gente se sente sozinho, mas são nesses momentos que mesmo assim, né? Acredito que o próprio Espírito Santo, ele traduz, né, pastor, aquilo que a gente está sentindo, não consegue falar, não consegue expressar, mas o Espírito vai traduzindo, essas palavras a gente não consegue colocar para fora, às vezes em um choro, né? É emocionante, é importante a gente pensar que a crença nos tira da doença, mas nem sempre é a sua. Às vezes é a crença de alguém ao seu lado que vai agir por você. Uma pessoa que está com uma doença que atinge exatamente as emoções e a percepção da realidade, pode ser até uma maldade. É cruel com ela, que ela forçar que ela tenha uma visão da vida onde o que está danificado é exatamente o aparelho de visão da vida, né? A fé nos tira, mas a minha fé pode tirar alguém também, né? Por exemplo, esse testemunho que o Abinal deu, que é uma pergunta que dá para fazer, que eu queria fazer por você, depois que você passou pelo processo, como que é para você quando você encontra com alguém, bate o olho e fala que você está deprimido? Não muda um pouco, a gente começa a ficar mais sensível às coisas, assim? E às vezes aconteceu comigo antes isso, mas eu não tinha a capacidade de ajudar como eu tenho agora. Ou seja, Deus fabricou uma pessoa melhor, que agora é mais apta. É com você assim? Sim, porque a gente se identifica, a gente consegue agora reconhecer os sinais, reconhecer até o que não tem ali, você consegue enxergar. Eu vejo muito que Deus permite que a gente passe por algumas coisas para poder ajudar outras pessoas. E a gente tem essa percepção porque a gente sabe o que a gente passou. Não é só de falar, porque o fulano falou que é assim a depressão. Não, eu vivi a depressão, eu passei a depressão. E às vezes a pessoa que está passando por isso, ela só quer desabafar, só quer conversar. E esse é o nosso papel. Porque em vários momentos dessa minha fase, eu só queria que alguém me escutasse. Ou eu queria só que alguém estivesse do meu lado me ouvindo chorar. E a gente pode fazer isso por alguém que está passando por isso também. É verdade. E tem todo um processo também, né? Tem esse processo de reconhecer, né? Não, realmente eu preciso de ajuda. Buscar ajuda, né? Profissional, se for preciso medicamento, né? Dependendo do estágio, sim, o medicamento. Mas tem outra parte que a gente também precisa fazer, né? Uma atividade física, alimentação, rotina, né? A gente precisa mudar a nossa rotina, principalmente a do sono. Você aderiu a isso tudo também, Emily? 100%. Eu brinco que eu durmo 8h30 da noite. Brinco não, né? É a realidade. Eu durmo 8h30 da noite e acordo todos os dias às 4h30 da manhã para ir pra academia às 5. Puxa. E quando eu não vou, eu já brinco que meus divertidamente aqui, eles ficam doidinhos. Porque virou parte da minha rotina e eu vi que não faz bem só pro meu corpo, mas faz bem pra minha saúde mental também. A rotina, sim, eu amo seguir uma rotina. Porque eu sei que...
Óbvio que quando foge, eu não fico surtada também, porque acontece. Mas isso me ajudou bastante. Agora, a atividade física, assim, ó, não dá pra ficar sem mais. Pode ser meia horinha só numa esteira do lado do prédio. Eu sei que já vai me ajudar, entendeu? Quando você fala de processo, né, a gente pode ver que você mudou sua relação com o próprio corpo, sua relação com a saúde de uma forma geral. Você precisou passar por uma terapia? Ainda passo. Ainda faço terapia, acompanhamento psicológico, porque a depressão foi por algo muito pontual, né? Foi curada, passou. Mas ainda tenho lutas e coisas no meu dia a dia. Então, a terapia me ajuda nessas outras coisas também. Muito importante, né? A gente Sim. vencer também. Inclusive, uma barreira que a gente acha que não existe mais, mas ela está aí presente. Muitas pessoas são resistentes, né, a construir o processo todo. Inclusive, é importante a gente falar, a fé envolve todas as coisas da vida. Às vezes, Deus vai fazer você atravessar o mar dentro do ventre de um peixe. Às vezes, ele vai abrir o mar. E às vezes ele vai mandar um barco. O Deus que manda o barco não é menos Deus que abre o mar, né? É a maneira como ele escolheu. E é importante a gente ver um testemunho de alguém que não perdeu a fé, mas colocou tudo dentro dela, né? Isso é muito bonito. Verdade, é fantástico, né? E a gente convida você que está acompanhando aqui o nosso Entre Família também a entrar em contato, pedir os materiais que a gente tem. A gente tem vários materiais que falam sobre esse assunto, né? Inclusive, abro aqui um parênteses para falar da revista Sentimentos, a Ciência do Existir. É um dos materiais que a gente tem para oferecer para você. A doutora Rosana Alves fala sobre ansiedade, depressão, pânico e vários outros transtornos emocionais, trazendo, primeiramente, que Deus te ama e Ele se importa com você. E a partir daí também trazendo os mecanismos que Deus usa para poder trazer a saúde para você de volta, trazer a alegria, o sorriso para você. Talvez você que está acompanhando a gente agora pensando, eu não vou conseguir mais sorrir, eu tô no fundo do poço, estou aqui deitado numa cama, só assistindo a TV direto da cama, mas olha, Deus pode sim, não só pode, como Ele quer tirar você dessa situação e trazer a alegria de volta para o seu coração, tá bom? Ó, entre em contato com a gente, pode ser pelo WhatsApp ou mesmo entrando aí no site biblia.com.br, tá bom? biblia.com.br. E é hora do intervalo, produção? Ou a gente continua mais um pouquinho? Intervalo, interação e intervalo. Mas antes do intervalo, agradecer a Emily. Emily, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco desse momento. Eu sei que é delicado, né, de falar, por mais que talvez tenha passado já um tempo ou está em tratamento, mas a gente sempre sente um pouquinho, né? Mas obrigado por abrir o seu coração e tenho certeza de que ajudou e vai continuar ajudando muita gente lá do outro lado também. Eu que agradeço e só uma orientação. Se alguém de casa está passando por isso, não hesite em procurar ajuda. Verdade. Qualquer ajuda. Amigos, de médicos, é muito importante. A família foi extremamente importante na sua vida. Extremamente. Né? Meus pais, incríveis. É isso aí, um grande recado. Não recuse ser ajudado. Né? Permita-se ser amado. Nós vamos para o intervalo, voltamos no próximo bloco com a sua interação, que é muito importante, a pergunta que você fez. Sai daí, é rapidinho, a gente já volta. Fala, minha gente, estamos de volta por aqui no seu Entre Família, esse programa de todas as tardes aí, de segunda a sexta-feira, mas lembrando que também estamos na plataforma NT Play ou no YouTube, você pode acompanhar toda a programação da TV Novo Tempo, né? Os programas que já foram ao ar, inclusive do próprio Entre Família mesmo, né? Temas que talvez você perdeu, ou até mesmo esse tema de hoje, falando sobre depressão. Chegou no finalzinho, quer assistir novamente, então o que você pode fazer? Você vai no nosso canal do YouTube, tem lá o Entre Família NT, ou mesmo baixando o aplicativo do NT Play. Aí você pode acompanhar também baixando o aplicativo do NT Play. E aí tem todos os programas para você poder acompanhar também, tá bom? E agora eu quero, falando em programas para você acompanhar, deixa eu aproveitar e já trazer para você, olha aí, se você perdeu a segunda e a terça-feira do programa Arena do Futuro, não perca o programa de hoje. Depois você entra lá no YouTube e assiste os anteriores, tá? Porque é o seguinte, acredito que em vários momentos você, assim como eu, já se perguntou, né? O que a Bíblia diz sobre o futuro da humanidade? O que a gente está vivendo nesse momento. Nessa semana toda especial, que é a Semana Arena do Futuro, o pastor Rafael Rossi, ele vem trazendo para a gente mensagens com temas sobre fé, esperança, julgamento, profecias e muito mais.
Inclusive, tem a participação do Quarteto Arautos do Rei, abrilhantando todo esse programa com aquela mensagem cantada. E você não pode perder, né? Semana Arena do Futuro. Começou na última segunda-feira, vai até sexta-feira, dia 20 de setembro, sempre às 9h30 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Você pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Novo Tempo, ou digitando TV Novo Tempo ao vivo, você já encontra. Também na Rádio Novo Tempo, às 11 da manhã, pastor Rafael Rossi está por lá trazendo essa mensagem também, tá bom? E para reforçar, tem um VT para você assistir agora. Já parou para pensar como a fé pode transformar vidas com um simples toque? Como Jacó encontrou esperança em meio à derrota? Como aprender a manter a força até o fim para encontrar uma esperança verdadeira? Todas as respostas a essas perguntas na Semana Especial Arena do Futuro. De 16 a 20 de setembro, às 9h30 da noite, com o pastor Rafael Rossi, aqui na TV Novo Tempo. Semanas especiais são sempre semanas especiais, né? Verdade. A gente participa assim e começa a lembrar de todas as semanas especiais que mudaram alguns destinos. Essa aí é uma que não se pode perder também, E aprende muito, né, pastor? Muito. Porque, senhor, por mais que a gente pense, não, mas já conheço bastante da Bíblia, ou histórias mesmo, a história de Jonas, história de Davi, mas sempre tem algo novo para a gente aprender, e ainda mais tratando de profecias, né? Então, o que é a Bíblia? Não é um livro que fala de um personagem morto, que você vai estudar lá e nunca mais precisa saber nada porque ele não tem. Ela fala de um Deus vivo. Verdade. Então, conhecê-lo é importante, e conhecê-lo num aspecto muito importante que ele falou, né? O futuro, falar do que a gente está fazendo aqui é muito legal, não perca não. Verdade. E até falando em Bíblia, pastor, eu tinha trazido uma pergunta um pouquinho antes sobre personagens bíblicos que tiveram depressão, é o tema do assunto de hoje que a gente está conversando aqui. E eu deixei no ar essa pergunta para a gente saber se realmente, porque quando fala personagem bíblico, será que algum deles teve depressão? Tem uns que já dizem, Elias teve depressão, Davi teve depressão. Já ouvi dizer até que Jesus teve um começo de depressão e tal. E agora, pastor? Ajuda a gente a entender melhor. Definitivamente, vamos começar a desclassificar, né? Definitivamente, Jesus não teve depressão. Verdade. Definitivamente. Algumas pessoas associam a tristeza que Jesus sentiu no Getsemane, né? Isso. Como depressão. E aquilo ali não era depressão, aquilo ali era a ausência do Pai. Ali ele estava começando a sentir os efeitos do cálice. Ou seja, se o cálice fosse resumido a uma depressão, não que depressão não seja uma doença séria, né? Mas nem se compara nada do que Jesus passou. É bom lembrar também, Abinal, que a Bíblia é um livro que compreende um período de 1,5 milênio, praticamente. Então, dentro desse período, vai ter muitas pessoas com muitas reações desse mundo caído diferentes, né? Então, sempre... Não, isso não é... O povo de Deus não está imune a isso tudo. E teve momentos onde essa doença foi mais fácil, né? Porque o ambiente vivido favorecia isso. Se fala muito de Elias. Uhum. Mas eu não bato martelo sobre ele estar depressivo, eu acho por uma razão muito séria. Porque não dá para você se adiantar num diagnóstico só porque uma pessoa está triste. Porque depressão é uma doença e tem que ser tratado como uma doença. E às vezes a gente está deprimido, não está depressivo. E as tristezas fazem parte da vida, elas devem fazer parte da vida. Uma pessoa que nunca se entristece está com problema também. Elias estava emocionalmente cansado. Estava exausto, ele estava ali com a gota d'água, porque ele passou por muita coisa e a ameaça de Jezabel já faz ele desabar. Uma coisa é verdade, Elias teve uma pulsão por morte. E ele vai tentando, assim, ele não tem uma ação direta para tirar a própria vida, mas ele está ali querendo desistir da vida. Isso é real para ele. Ele estava depressivo? Não dá para afirmar porque é um quadro que ficou muito pequeno. A pessoa, para ser diagnosticada com depressão, precisa de uma incidência dos sintomas por pelo menos 15 dias. E aquele episódio de Elias, não. Mas podemos aprender como Deus lida com situações assim, né? Porque Deus aparece para Elias e refaz para Elias seu propósito. Antes disso, Deus cuida do corpo de Elias. Quando ele está lá, o anjo chega e fala, come, Elias, se alimente, cuida dele para que ele tenha condição de ouvi-lo. Isso é muito importante. Davi passou muito tempo triste. Ele fala no Salmo que ele escreve que ele ficou doente mesmo e a angústia dele era diária.
Então, é um tempão, desde o pecado que ele cometeu até a maneira como ele recebe a graça de Deus, que ele se expõe à graça, ele ficou mal, profundando. E as palavras que ele traz ali nos Salmos... Profunda tristeza. Profunda tristeza. Quando a gente pega o Salmo lá, é uma angústia que ele está dizendo, assim, muito pesada, muito forte. Ele fala assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, aqui, Davi já é diferente, é um quadro bem grande. E Daniel, que pouco se fala, mas Daniel foi o primeiro grande desapontamento da profecia de Daniel, foi Daniel, né? É verdade. Porque ele tem uma expectativa gigantesca, está chegando 70 anos que a gente vai voltar, e Deus fala para ele, não, Daniel, porque o tempo que eu estou me referindo não é só sobre seus 70 anos, não, são 2.300 anos para o santuário ser purificado. Daniel desmonta. Ele fala, naqueles dias eu fiquei muitos dias triste, muitos dias sem querer comer, muitos dias sem vontade nenhuma. Ele praticamente fala, Deus, não quero saber de visão mais nenhuma. E a resposta de Deus para a tristeza de Daniel, eu repito, não dá para bater o martelo, fazer um diagnóstico sobre uma folha da Bíblia. Mas ele fala, Daniel, você é amado. Ele recebe um abraço, né? Deus o acolhe e fala, você é amado. Você pode não entender a visão, mas você tem que entender meu amor. Isso foi fantástico, né? Isso foi incrível. Verdade, incrível. Bom, vamos falando em amor, né? Você de casa, meus amores, né? Meus amores, nossos amores. É o momento de trazer aqui a sua interação para cá, para o telão. Quem chega aí, ó? O Anônimo. Ele está dizendo, eu sou uma anônima, né? Eu sou extremamente ansiosa. Não resolver as questões, seja no trabalho ou nos relacionamentos, muda o meu humor. Como saber que é um momento em que estou deprimida ou se estou em depressão? Acho que uma parte da resposta dela é o que eu falei em relação a Elias. É importante que se mude a perspectiva, ou seja, que a gente se estabeleça a perspectiva de saber que depressão é uma doença e as nossas emoções não necessariamente são doentias. Uma depressão é um quadro onde as coisas não se mudam por um período longo de tempo. Você pega os níveis de hormônios de bem-estar, eles estão todos baixos por um período grande de tempo. E também se associa, se a gente for conversar com muitos profissionais, que o estado de ansiedade gera esgotamento. Porque a ansiedade o que é? É você viver como se estivesse sendo ameaçado todos os dias. Então, isso gera um esgotamento que isso vulnerabiliza o cérebro para uma depressão. De qualquer forma, esse comportamento que ela tem, que você está enfrentando, querida amiga, vale você já começar a tomar uma atitude a despeito do quadro, porque você pode não estar deprimida, mas é uma forte candidata. Verdade. Até quando a gente fala sobre esse período de tristeza, por exemplo, né, o luto, talvez alguém que está enfrentando o luto ele tem algumas fases, que a gente acaba passando por algumas fases do luto, né? A não aceitação, aquele sentimento de culpa, o choro, enfim, são várias as fases ali, pelo menos 5 fases, se não me falha a memória, do luto, que é normal passar nesse período de tristeza. Agora se vê que está se demorando demais em um desses períodos ali, né? Que é aquela montanha-russa. É o que eu ligo para minha mãe todo dia, conversando com ela. Minha avó, né, faleceu há pouco menos de um mês. E aí minha mãe, ela morava com a minha mãe, e aí ela tá sempre naquela, né? Sobe e desce, montanha-russa, tem dia que até que tá bem, tem dia que tá chorando bastante. Então, é normal nesse começo. Agora, se tiver sempre chorando, aquele desespero, aquela coisa, aí é um ponto a se acender uma luzinha de alerta para não chegar a entrar numa depressão também, né, pastor? O que você falou é muito importante, né? O tempo, ele é um indicativo, porque o luto é esperado. Mas também espera que em um determinado tempo ele passe. Então, a gente não vai deixar de sentir falta das pessoas queridas. Verdade. Mas a gente retoma a vida dentro de uma normalidade esperada. Agora, se ele se esticou, isso já é um sinal para procurar ajuda ou aceitar ajuda, isso é muito importante. É bom refazer, né, essa frase e ressaltar. As tristezas fazem parte da caminhada. E tristeza não é uma resposta negativa. O que foi negativo foi o que causou a tristeza. A tristeza é uma resposta que Deus nos capacitou a ter para desacelerar quando a situação não permite que você seja impetuoso, que a gente estraga mais. Então, a tristeza leva-nos a refletir mais. Se a gente for pensar, as grandes reflexões que a gente fez da vida não foi
alegrão. Verdade. A gente alegre só faz piada. Agora, na tristeza, a gente reflete, né? Isso é importante ali. É verdade. Acho que tem mais, né? Uma interação da Esther. A Esther. Meu esposo tem depressão e é muito difícil conviver com uma pessoa assim. Meu filho também passou por uma depressão e está se recuperando agora. Eu, às vezes, tenho uma tristeza profunda. Já tive depressão também. Com o poder de Deus, vamos vencendo a cada dia. Muito bom, poder de Deus. Até aproveito nesse ponto que ela traz aqui. Vamos orar sim, viu, Esther? Pelo seu esposo, pela família como um todo, né? Por essa depressão profunda que ele está. Ela fala aqui, né, que já teve depressão também. E ela diz, com o poder de Deus, vamos vencendo a cada dia. Eu já ouvi, pastor, várias pessoas comentando que com depressão mesmo, diagnosticadas com depressão, e se negando a tomar remédios, porque não, Deus vai me curar. Não vou tomar remédio, o médico me passou, mas eu não vou tomar remédio, porque Deus vai me curar, Deus tem que me curar e tal. E aí, pastor, até que ponto isso é fé, até que ponto isso é, sei lá, impor alguma coisa a Deus? Eu acho que é importante a gente entender o que é uma intervenção e o que é uma estruturação. Por exemplo, nós usamos a expressão os 8 remédios na natureza. Então, eu vou tirar a palavra remédio para que a gente entenda o que eles são. Uma alimentação adequada, um sono adequado, uma vida saudável não é necessariamente um remédio. Uma vida saudável é aquilo que Deus nos entregou para que a gente tenha uma vida plena. Mas há circunstâncias da vida que não dá para você curar bebendo água. Há circunstâncias da vida que não dá para você ir para a rua e tomar sol. Aquilo é a maneira como se deve viver. Então, uma medicação é uma intervenção radical para um problema radical. O que a Emily falou que é muito importante, né? A gente não vai... essa consciência que você também falou, né? Não vou tomar remédio a vida toda. Deus escolhe a maneira como Ele quer responder a sua oração e não você. Senhor, me cura. Ele pode te curar por meio do médico. Então, a gente é curado, a gente tem fé, mas não deixa de ser sábio. A fé não anula a sabedoria. Muito pelo contrário, ela coloca ela mais para cima. Eu acho interessante a gente pensar, eu gosto desse exemplo da minha casa, acho que pode rolar na sua também. Quando a gente tem um amigo que não é amigo, sabe? Aquela pessoa que você gosta, uma pessoa que está recebendo, que a gente recebe em casa, qual é o espaço da casa que a gente leva? Algumas pessoas não passam do portão. Outras não vão passar da sala e tem algumas casas que se mantém assim uma sala arrumada porque a gente não quer que a pessoa tenha uma impressão da gente a partir de passar por uma porta e cá para nós, a gente não quer que as pessoas pensem corretamente, porque se a gente não deixou passar é porque de fato estava bagunçado. As pessoas mais chegadas, elas passam da sala. Por exemplo, um amigo, ele vai até a cozinha. Alguns mais chegados, assim, familiares, chegam e tem a abertura e a liberdade de abrir uma geladeira. Para entrar num quarto, tem que ser muito mais próximo, muito mais íntimo. É assim com todo mundo. O espaço da nossa casa, ele reflete quando ele é frequentado, quem são as pessoas próximas de nós. Mas na minha casa tem um lugar que absolutamente ninguém entra. Nem parente, nem visitantes, nem os amigos íntimos. É o quartinho da bagunça. Ali é onde a gente pega tudo que não pode ser colocado e que atrapalha o funcionamento da casa e enfia tudo ali. Para entrar no quartinho da bagunça, só uma pessoa, só um tipo de pessoa da minha casa entra. Quem mora lá, ou seja, eu, minha esposa e as minhas filhas, que somos nós que fizemos essa bagunça. Há um quartinho da bagunça em todo o coração. Jesus está batendo na porta de todos os corações. E a pergunta que a gente tem que responder é em que categoria Jesus vai ser colocado quando ele bate a porta do coração? Porque Jesus não é uma visita. As visitas entram, a gente dá uma mascarada e tenta projetar uma imagem para ele e essa imagem vai desaparecer assim que essa pessoa passar do portão para fora. Quando Jesus fala isso, que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está dizendo é que ele não está batendo a porta para chegar lá, fazer uma refeição com você, cear com você e você com ele, e dessa maneira, essa ceia, quando acabar, Jesus vai embora. Não, eis que estou à porta e bato, é para ele se tornar morador. E o morador tem o poder de entrar lá nos quartos da bagunça e desfazer a bagunça. Quando nós olhamos para os nossos números de Brasil, fica bem claro uma coisa. Nosso coração está bagunçado.
Algumas pessoas nesse coração bagunçado têm respondido de maneira doentia, porque ficou claro para a gente uma realidade que a gente às vezes tenta negar. A minha mente pode gerar muitas mentiras, mas o corpo sempre fala a verdade. A minha mente pode mascarar algumas coisas e dar respostas que satisfazem a mim mesmo. Mas esse tremor, essa ansiedade, essa depressão, essa angústia que vivemos é o corpo forçando a mente a dizer a verdade. Quando Jesus chega e bate a porta do coração, nós tendemos a olhar para ele e falar: Senhor, eu vou te entregar a minha máscara. Esse eu social que eu construí para falar com todo mundo. E ele é a única pessoa do universo que vai olhar para você e vai dizer: eu não quero sua máscara. Porque você se projeta perfeito para todo mundo e você precisa se projetar perfeito para o seu chefe, para o seu patrão, para o seu vizinho, para o Uber que parou na sua casa, para o seu filho. Você esconde suas fraquezas porque você descobriu nesses anos de vida que se você não criar um eu social, você não sobrevive. Mas para mim, eu não quero essa máscara, por mais polida que ela seja. Deus quer você com seus defeitos. Ele se interessa pelos seus defeitos. Ele olha para você e fala: quando eu pedir para você se entregar para mim, eu quero os seus podres, eu quero as promessas não cumpridas, eu quero a bagunça que você fez, eu quero as muitas quedas, eu quero os machucados, me entrega as cicatrizes, entregue as mentiras, entregue a você defeituoso, porque eu sou a única pessoa do universo que vai te amar profundamente, a despeito da quantidade de vezes que você muda. Deus aceita você sem mudar, para que Ele possa mudar você, para que seu corpo e sua mente digam a mesma mensagem. Deixa Ele entrar no quartinho da sua bagunça. Se Ele não entrar lá, nada que a gente faz na sala, no portão, ou a mudança do verniz vai fazer alguma coisa. A nossa oração hoje, Abinal, deve ser essa, né? Senhor, não vou deixar nenhuma porta fechada para você. Se quiser lá e arrumar tudo, entra. E arruma principalmente tudo, né? Esse quartinho da bagunça. Essa bagunça lá que só ele consegue arrumar. É verdade. Obrigado, pastor, pela reflexão. Obrigado você do outro lado aí, sempre acompanhando a gente aqui no nosso Entre Família. Daqui a pouquinho, Vida e Saúde chegando por aqui, falando sobre TDAH, viu? TDAH, transtorno de déficit de atenção. E amanhã, no nosso programa, aqui no nosso Entre Família, fugiu, viu? A gente vai falar sobre crendices populares. Não, amanhã o programa tá quente. Amanhã ele vai ser útil e divertido, né? Quero você, estou esperando as interações para amanhã. Verdade, hein? Populares. Valeu, gente. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Tchau.